Amém. Eu queria sua opinião nessa noite primeiro, antes de começar a palavra. Você acha que a religião é boa ou não para o ser humano? Quem acha que ela é boa, levanta a mão. Bem alto, né? Quem acha que ela não é boa, levanta a mão. Tem muitos que não sabem, né? Tem os que acham que sim, os que acham que não, e 50% não sabe também, viu? Tá bem dividido. É interessante a gente saber, a gente entender que todo ser humano carrega contigo um desejo transcendente, ou seja, de algo superior. Todo ser humano necessita de uma ligação para chegar até Deus. Na verdade, todo ser humano necessita de algo para que seja preenchido a sua alma. Porque nós somos criaturas. Toda a criação pertence a Ele. E toda a criação de Deus foi criada para Ele e por Ele. Ele não criou nada para ser independente dEle. Deus não fez algo para deixar que viva independente. Tudo foi feito para ser ligado ao Criador. Você concorda comigo? E todo ser humano, independente de você que está na igreja, independente daqueles que não estão na igreja, independente daqueles que têm uma crença, independente daqueles que têm religião ou aqueles que são até ateus, todos necessitam de algo para preencher esse espaço na sua alma. Eu estudando, ouvi um testemunho de um pastor falando que ao pregar ele estava falando sobre Jonas, quando foi engolido pela baleia. Ali tinha uma visitante que era uma amiga dela muito culta, uma pessoa muito estudada. Ela estava ali como visitante e após aquele evento ela o procurou e disse: me diz uma coisa, aquele negócio que você falou lá, você acredita mesmo? Ele, sim, eu acredito. Mas do que você está falando? Não, eu estou falando daquela parte que você falou do peixe que engoliu o homem, aquele homem. Você acredita mesmo nisso? Ele falou assim: sim, eu acredito. Você tem muita fé mesmo. Ele falou: não, eu não tenho muita fé, você tem muita fé. Ela: por quê? Porque você acredita? Não, eu não acredito nisso. Eu creio num ser sobrenatural, algo maravilhoso e poderoso que criou todas as coisas, todo o universo. E você crê que do nada tudo aconteceu. Quem tem mais fé, você ou eu? Você. Porque você crê num absurdo, que as coisas aconteceram do nada. Eu não, eu creio em algo, em alguém superior, muito superior a nós, o Criador de todas as coisas, que nos criou e nos formou. E é interessante porque até o ateu, ele precisa acreditar em alguma coisa. Até o ateu, ele acredita até na ciência, mas ele acredita. Isso significa que todos, independente de quem seja, há uma necessidade profunda de crer em algo, para que esse vazio seja preenchido. E nós, após o pecado de Adão e Eva, nós fomos o quê? Desligado de Deus. E a partir deste momento, esse vazio entrou em nós. Você concorda comigo? Nós nos distanciamos de Deus. E aí, para que nós voltássemos a Deus, foi criado o quê? A religião. Na verdade, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou, revela a glória dele. E nada disso está escondido para as pessoas. O que muda é que alguns creem, outros não. Se você olha toda a criatura, você vê a glória de Deus. Tudo que Deus criou é maravilhoso e perfeito. Olha para o seu irmão, como você é perfeito. Deus te criou. Quem estragou foi você. O que não é
perfeito, foi você que estragou. Estão entendendo? E aí então, houve esse desligamento, porque o pecado nos separou de Deus. E aí a religião, ela veio, ela apareceu, ela foi criada não por Deus, mas por homens, mas ela foi criada de uma forma boa. Amém? Olha lá em Romanos 1, 18 a 21. Você pode abrir, ou se quiser ler depois, eu vou ler agora. Romanos 1, 18 a 21 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, olha só, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer para nós já está manifesto. Tudo que é dele, que é para nós sabermos, já está manifesto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, existem aqueles que olham tudo isso, toda a criação de Deus, e não valorizam o Criador, não dão o devido valor, não glorificam a Deus, não rendem graças a Deus por aquilo que Ele é e o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Ou seja, todos nós somos seres religiosos. Repete comigo, todos nós somos seres religiosos. Agora, respondendo a pergunta, a religião é boa ou não? Isso depende de você, porque ela foi criada para nos ajudar, ela foi criada para nos ligar a Deus. Por quê? Porque o que é religião? Qual é a essência da palavra religião? A religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, e ao qual se deve respeito e obediência. É um conjunto de princípios morais e éticos. A religião vem do latim religare. Repete comigo, religare, que significa religação. A religião serve como uma ligação até Deus. Ela nos traz de volta a ser ligado até Deus. Ou seja, religare tem o significado religação. Ou seja, a religião tem o objetivo de trazer de volta o homem até Deus. Só que infelizmente o que mais tem acontecido é que a religião tem afastado o homem de Deus. Aquilo que era para ser bom, muitas vezes não tem sido bom, porque tem distanciado o homem de Deus. E você vai entender por quê. Hoje nós temos Jesus. Pode glorificar Deus por isso. Quem hoje faz a ligação entre o homem e Deus? Jesus. É o único caminho, é a verdade, Ele é a vida. Ninguém, nada leva você ao Pai, senão Ele. Então Jesus hoje é a nossa ligação. Ou seja, Jesus hoje é o nosso religare. Estão entendendo? Ele é o nosso religare. Tudo aquilo que sai disso passa a ser religiosidade. É esse o problema. Quando nós entramos na religiosidade. Jesus veio
Ele fez a ligação. Nós precisamos de algo para preencher. Nós temos Jesus que nos preenche. Mas, mesmo assim, muitas pessoas, conhecendo Jesus, de ouvir falar, têm Deus, outros deuses. O Deus do sexo, o Deus da imoralidade, o Deus da idolatria, o Deus do dinheiro, o Deus do trabalho, o Deus líder, o Deus pastor, o Deus meu pai, natural. São vários deuses que as pessoas vão criando para preencher. Então, se eu me torno religioso, o que eu preciso? Eu preciso deixar de ser religioso e me tornar o quê? Um seguidor. Porque quando eu tenho a ligação que é Jesus Cristo, eu sou então um cristão. Qual a sua religião? Cristão. Eu sigo ao cristianismo. Eu sou seguidor de Cristo. Quantos são? Levanta a mão. Isso aí. Eu preciso parar de ser voltado a regrinhas e começar a ter um estilo de vida. Então, para que eu não seja um religioso, eu preciso parar de pôr listas de regras sobre um papel e falar, puxa, eu preciso fazer isso, senão eu não sou santo. Eu preciso fazer aquilo porque falaram lá que é, então eu tenho que ser. Puseram algumas regras lá e eu preciso obedecer. Hoje o que acontece, muitas pessoas vêm para a igreja e amém pelas regras, porque as regras são importantes, principalmente para aqueles que estão chegando, né? E outra, as regras nos põem limites. Se não fosse importante, não precisava da lei. Porque hoje nós estamos na época da graça, glória a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que nós anulamos a lei. Nós precisamos da lei. Qual é a lei? Não terás outros deuses. Os 10 mandamentos de Moisés, eles não estão anulados. Eles permanecem, a gente cumpre essas leis. Tudo bem? Isso é importante, na palavra diz que Jesus veio para cumprir as leis. Só que tem uma frase que o Senhor falou comigo, quando eu estava lendo sobre, não nesse dia, mas um tempo atrás, eu anotei. Ele falou assim, a lei sem coração não passa de religião. Você não passa de um religioso. Porque se você cumpre a lei só porque você precisa obedecer e está escrito que mandaram fazer, você é um religioso. Mas se você tem um coração voltado a Deus, você faz porque você ama, aí sim, essa religião para você é boa. Isso é algo bom, porque isso te liga até Deus. Então quer dizer o quê? Que verdadeiramente eu preciso viver com Jesus, e eu preciso ser como Jesus. Essa é a minha religião. Viver como Jesus e andar como Ele. Essa é a verdadeira religião. Isso é o nosso verdadeiro religare. É isso que nos liga até Deus. Somente isso. Só que acontece hoje o quê? As pessoas, elas estão preocupadas com rótulos. Algumas pessoas estão preocupadas com a placa da igreja. Algumas pessoas estão preocupadas com o próprio prédio. Algumas pessoas estão preocupadas com a aparência. Algumas pessoas estão preocupadas com o exterior. E esse é um problema. O que tem aqui dentro? Quem pode falar? Pode falar alto aí. Eu gosto de fazer essas coisas porque tem gente que às vezes sai sem entender nada. Pelo menos vendo, pessoas mais visuais vão saber que alguma coisa aconteceu. Ela vai lembrar da latinha. Daí vai lembrar, o que era aquela latinha? Ah, entendi. O que tem aqui? Milho, leite condensado.
Fala alto, gente. Ervilha, o que mais? Ar? Não, tá fechado, gente, não é ar. Por que vocês me identificam? Tá sem rótulo. Para um produto isso é muito importante, porque eu preciso identificar. Aliás, teu pastor trabalhava com isso. E hoje a cada dia eles se aperfeiçoam para quê? Para que isso chame atenção. E mesmo que lá dentro não seja algo muito bom, a pessoa vai querer porque o rótulo é legal. O rótulo é bom, muito bem feito, bem ilustrado. O material é ótimo, você vê que é de boa qualidade. Então, isso quer dizer que o produto também é bom. Não é isso que a gente pensa? Mas se você não tem um rótulo, se você abrir, você olhar e você cheirar, você já identifica o que é? Se eu estiver falando que é uma lata de ervilha e você chegar em casa, abrir e tem creme de leite aqui, você vai identificar? Ou, se for, vamos colocar um produto mais parecido. Eu falar que é leite condensado e você abrir e ver que é creme de leite, você vai rapidamente saber, não é? Isso que é importante, você identificar e saber o que está dentro. E o religioso, ele está preocupado no rótulo, naquilo que está por fora. Como eu me visto, como eu tenho que agir perto das pessoas, como eu preciso me movimentar ou falar para que as pessoas pensem que eu sou santo, ou sou especial, ou eu sou realmente filho de Deus. O religioso, ele está preocupado com o rótulo. Mas aquele que tem Jesus como o teu único, aquele que liga até Deus, como a única referência, o que é importante? É você abrir e saber o que está dentro. Aquele que é religioso está preocupado com o rótulo, mas aquele que não é, ele está preocupado com o coração. Ele se importa com o coração, porque Deus, Jesus é assim. Jesus está preocupado com o que está dentro de você, não com o que está fora. E assim deve ser nós também. Aqueles que estão dentro da igreja, nós precisamos parar de se preocupar com rótulos e se preocupar com conteúdo, com aquilo que nós somos realmente. Só que o religioso, a religiosidade nos tira isso, nos tira essa liberdade e nos coloca num padrão que nós precisamos ser. Isso está errado e nós precisamos ser libertos disso nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Jesus é a minha religião, Jesus é o meu religare. A religiosidade nos afasta de Deus. A boa religião nos aproxima, mas a religiosidade nos afasta. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, estão sentados aqui, mas a cabeça está lá longe. Mas não falta num culto, não falta em uma programação, mas o coração não está aqui dentro. Tem também aqueles outros que não estão muito preocupados e estão tão preocupados com as coisas do mundo, que não se separam para ouvir a voz de Deus. Esse é o outro lado. Talvez não estão na igreja, mas também não têm um desejo de estar. São pessoas que estão entrando ou já entraram na religiosidade. Não significa se você está aqui, você é alguém super religioso. Não significa. O que importa para Deus é o seu coração, como está lá dentro, como você é, como é o teu interior. Se você ainda está preocupado a cumprir regras, você está
com sérios riscos de vida, porque a religiosidade mata. Eu posso te dizer, vou dar a minha opinião, pela minha experiência, a pior coisa que tem numa pessoa é a prisão da religiosidade. Não é o espírito de promiscuidade, não é o espírito do vício, não é o espírito da rebeldia. Para mim, não é esse o pior. O pior é a religiosidade. Porque o religioso, ele está cego. Ele é cego. O religioso, ele tem o coração duro. Quando alguém está com o espírito imundo, você manda embora na autoridade do nome de Jesus e vai. E vai embora. Agora o religioso, quando você pega, sai no nome de Jesus. Não acontece nada, porque o coração dele que precisa ser transformado. É a mente dele que precisa ser renovada. Ele que precisa tomar posição, reconhecer que ele precisa mudar, que nada está dando certo porque ele virou um religioso, porque ele só está cumprindo regras. Ele precisa entender e mudar. E em toda a palavra de Deus nós vemos Deus alertando o seu povo e trazendo o povo de volta a Ele. Êxodo 32:7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa te desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Aqui, nesse texto, Moisés, ele precisou se afastar, porque o Senhor o chamou ao Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. Mas está dizendo aqui que muito rápido o povo se corrompeu. Eles viram que Moisés não descia, eles viam que não via revelação nenhuma através dele ou sem ele. Então eles começaram a pressionar Arão, nós precisamos de um bezerro, nós precisamos de uma imagem, nós precisamos de algo, porque nós queremos adorar algo. Olha aí o coração que precisa ser preenchido com algo. E aí Arão, bobão, foi lá e cedeu, né? Isso aconteceu muito rápido. Foi feito o bezerro. Tragam objetos, tragam brincos, tragam joias, o que vocês tiverem de ouro, os utensílios tragam, que nós vamos fazer então o bezerro de ouro para vocês adorarem. Nisso, Moisés estava lá, recebendo de Deus, e o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O que aconteceu aqui? Peraí, esse povo, eles estavam vendo a manifestação de Deus. Eles ainda não precisavam, né, de uma religião, porque eles tinham Deus manifesto na presença deles ali em todos os momentos. Eles viam poder, eles estavam presenciando do poder de Deus. Mas rapidamente eles se corromperam. Por quê? Porque eles estavam olhando para quem? Para Moisés. A religião deles era Moisés. Moisés saiu, ai meu Deus, então eu preciso de alguém. Eles usaram Moisés como a religião deles, sendo que eles tinham Deus ali presente. Era só esperar. Era só esperar Moisés voltar com a direção de Deus para eles. Interessante, né? Que a palavra é cheia de espera, né? Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou os ouvidos sobre mim, ouviu meu sorro. Espera no Senhor, confia nele. E o mais, tem vários. Por que será que o Senhor, na palavra, Ele fala tanto espera, espera, espera? Para você aprender a confiar, para você aprender a depender, para você presenciar dos milagres. A gente valoriza um milagre quando nós esperamos e ele acontece, não é verdade? Agora, quando ele vem muito rápido, a gente nem percebe. A gente acha que foi coincidência, talvez, ou era para acontecer mesmo, não é? A gente muda o foco. E eles não esperaram e se corromperam, fizeram outros deuses. Eles estavam religiosos. Mas tão interessante que a diferença do povo de Israel com Moisés, a atitude dele, olha só, Êxodo 33, 17, olha lá. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Quantos desejam ser como Moisés? O Senhor conhece o teu nome, Ele te chama pelo teu nome. E olha que interessante, Ele falou assim: pede o que você quiser, Moisés, porque eu te conheço. Eu tenho prazer em fazer aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. E o que você deseja? Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Ele poderia falar assim: então eu quero um objeto também, um de ouro, para que esteja aqui toda hora, Senhor, porque senão toda hora eu tenho que subir ao monte, né? Porque ele tinha ligação com Deus, ele tinha ligação direta com o Pai. E hoje Jesus nos dá essa oportunidade de ter livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de intermediários, nós precisamos de Jesus. Ele nos liga, Ele nos torna livre. É como se Ele tivesse aberto a porta e fala: pode entrar, entra que a passagem está livre agora, porque o que impedia eu fiz por você. Isso é maravilhoso. Interessante também, porque depois, quando os homens, eles se corromperam, ainda assim, o Senhor deu segunda chance. Ainda assim, Moisés se levantou, quebrou tudo, deu piti lá, chutou tudo para cima, e ele chegou para o povo e falou assim: quem está com o Senhor se levanta agora e vem comigo. Segunda chance. Sabe o que aconteceu? Os levitas se levantaram e seguiram. Sabe por quê? Porque os demais já estavam cegos e com o coração endurecido, porque eles se curvaram a outro Deus. Por isso que a religiosidade nos cega, endurece nosso coração e fica muito mais difícil nós nos tornarmos de novo adorador verdadeiro do Senhor. E ali 3.000 homens praticamente, aproximadamente, morreram fisicamente, mas antes espiritualmente. Quais são as características do religioso? Vai lá em Mateus 23. Agora eu quero que você acompanhe comigo. Talvez eu não leia todos os textos, mas depois na sua casa você se aprofunda, estude e deixe o Senhor falar com você. Medite nesses textos. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei
e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. O que eram os escribas, o que eram os fariseus? Quando nós falamos de religiosidade, logo nós lembramos dos escribas, dos fariseus. Por que eu estou trazendo o Antigo Testamento? Agora eu vou trazer exatamente na época de Jesus, falando dos fariseus e dos escribas. Os fariseus eram homens que eram responsáveis em vigiar a conduta dos judeus. Eles existiam exatamente para fiscalizar, para saber se os judeus realmente iam fazer tudo certinho, se eles iam jejuar no dia certo, se eles iam guardar o sábado, se eles iam realmente orar no momento e na hora certa, se as suas vestes estavam corretas. Esses eram os fariseus. E os escribas? Eram aqueles homens que interpretavam a lei. Eles ficavam nas sinagogas, sentados numa cadeira chamada cadeira de Moisés, e eles ali interpretavam a lei para o povo. E a gente viu aqui no versículo, né? Quem eles são. E no versículo 3, fala o quê? Obedeceram, eles obedecem e fazem tudo o que eles querem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não fazem. Qual a primeira característica do religioso? Ele cobra do outro aquilo que ele não faz. Como assim você não jejua? Ele mesmo não jejua. Você não guarda o sábado? Como assim, Jesus? Você está curando ao sábado? Os religiosos de hoje são aqueles que fiscalizam e olham sempre o que o outro está fazendo, mas não olham para si mesmo. Gostam de julgar as outras pessoas, falar o que está certo, o que está errado, mas não olham para si mesmo e não vê aquilo que realmente precisa ser mudado. Um cristão verdadeiro faz o que Jesus manda fazer: analise o homem a si mesmo. Jesus manda nós olharmos para nós, mas não tem nenhum lugar da palavra de Deus que diz julgue o seu irmão, muito pelo contrário. Ele diz: aquele que julgar será julgado. Número 2, o versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas. Os filactérios eram caixinhas de couro que eles colocavam na testa, ou colocam ainda, né? Porque existem os judeus ainda. Eles colocam na testa, no peito ou no seu braço. Porque eles entendem que Moisés dizia assim: coloque sua lei na sua testa, no seu braço e no seu peito. Mas eles levam ao pé da letra. Na verdade, Moisés estava dizendo: guarda a lei no teu coração, guarda na tua mente e pratique a lei. Use os seus braços para praticar a lei. Era isso, e é isso. Mas os judeus, eles levam ao pé da letra. Mas lá, os fariseus, eles faziam questão de fazer um filactério mais bonito que tinha, o mais grandão, o maior, o mais bonito, e andar pela sinagoga, pela cidade, mostrando. E eles usavam as franjas, né? Na verdade, aquelas franjas
Cada franja significava um tempo de oração. Imagina, hoje existe o terço, né? Os católicos, eu acho que é isso, né? Cada bolinha é uma reza, não é isso? E na época as franjas simbolizavam isso. Então cada franja significava um tempo que ele parava para se dedicar ao Senhor em oração, enfim. E eles colocavam aquelas franjonas, enchia de franja, quase voava de tanta franja, porque eles precisavam mostrar. As pessoas precisavam olhar para ele e falar assim: uau, esse cara é bom, hein? Deus deve ser assim. Eles gostavam dos lugares mais importantes, dos lugares mais altos, para serem vistos. Agora eu te pergunto, hoje, isso não tem acontecido também? Será que as pessoas estão esperando aprovação, elogio? Puxa, mas eu fiz isso com tanto amor, tanto carinho, eu não recebi um elogio. Puxa, mas ninguém me ligou para saber. Acho que eu não sou tão importante. Puxa, mas ninguém me incentiva. Puxa, deixa eu ir bem arrumada que as pessoas precisam ver que eu estou bem. Deixa eu passar uma maquiagem. Nada contra, mas alguns para disfarçar. Coloca a sua capa da religião e vamos que vamos. Infelizmente, hoje tem acontecido ainda. As pessoas não querem mais estar atrás dos bastidores. As pessoas, não vocês, glória a Deus por isso, amém. Deve ser alguém lá da China. Mas as pessoas, quando elas ficam atrás dos bastidores, alguns se sentem mal. Eu preciso que saiba, puxa, eu trabalho pra caramba. Quantos banheiros eu lavei já esse mês? Quantas vidas eu ganhei, ninguém nem me dá parabéns. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vê. E Ele é aquele que vê e te recompensa. Nós aprendemos domingo. Quando nós agradamos os homens, nós não agradamos Deus. E toda vez que nós estamos no silêncio, sendo recompensados, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Nada contra aqueles que estão à frente. Imagina, o que eu ia ter que fazer? Pregar atrás da... Pregar lá de cima e você só ouvindo minha voz. Existem aqueles que precisam estar à frente, mas esses não buscam estar à frente. É essa a diferença. O problema é quando as pessoas querem e elas se esforçam muito para aquilo, e elas desejam aquilo. Esse é o problema. Eu digo aqui, eu sempre falei isso, que o elogio, ele tem que servir para a glória ser dele, e a crítica tem que servir para eu crescer. Que os elogios não me corrompam, que as críticas me façam crescer. Essa tem que ser minha verdade, essa tem que ser a tua verdade, porque passou disso, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando essa glória vem e eu tomo para mim, eu já estou fazendo um bezerro de ouro, porque existe Deus do eu também. Lá no versículo 6, aqueles que buscam honra. No versículo 8, mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, portanto, vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que está dizendo aqui? Que eu não preciso procurar nome. Eu sou pastora.
Olha, eu sou apóstolo, só me chame de apóstolo. Olha, eu sou o pai, hein? Me respeitem. Eu preciso impor algo. Eu preciso do nome. Eu preciso da placa. Isso não pode fazer parte da nossa vida, amém? No nome de Jesus. Versículo 15. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Uau, isso é muito pesado. Mas por que está falando isso? Porque se eu sou alguém que vive a religiosidade e eu converto pessoas, essas pessoas começam a seguir e fazer aquilo que eu faço. E aqueles que acham que aceitou Jesus vai para o céu, eu quero te dizer que isso é um engano. Porque se você aceitou Jesus, se você reconheceu Ele como seu Salvador, mas você é um religioso, você vive a religiosidade, está dizendo aqui que nós estamos sobre condenação e nós levamos pessoas a isso, a essa condenação. O religioso se preocupa com coisas pequenas e negligencia o principal, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. No versículo 16 está falando, olha, vocês se preocupam com coisinhas tão pequenas, e o principal vocês esquecem, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. No versículo 25, 26 e 28, o religioso ele se preocupa com a tua reputação, com aquilo que as pessoas vão falar, com aquilo que as pessoas vão pensar de mim. A religiosidade não se preocupa a ter uma boa reputação, mas aqueles que são de Jesus se preocupam a ter um bom caráter, porque o caráter é aquilo que nós fazemos e ninguém vê. A reputação é aquilo que nós fazemos e todo mundo está olhando. Você não deve se preocupar com a tua reputação. Se preocupa em ser aperfeiçoado no seu íntimo, no seu interior, no seu caráter. Seja um cristão na sua casa onde ninguém está. Tenha as tuas atitudes verdadeiras e sinceras e reais quando ninguém está vendo. Na nossa casa é bem assim, né? Nós mostramos quem nós somos. E aí a gente coloca a capa da religião, a gente começa a mostrar que nós somos santos, que nós somos perfeitos, talvez. As pessoas olham e falam assim, uau, mas não vejo defeito em você. Quem disse? A gente tem defeito, a gente tem falha, mas em todo momento na palavra de Deus, no versículo 24, a palavra diz assim, guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. O religioso busca um ídolo, mesmo dentro da igreja. O religioso vive a letra. Ele lê a Bíblia como ele leu o livro Crônicas de Nárnia. Ele não procura revelação mais, porque está tão duro o seu coração, ele está tão cego espiritualmente, ele não consegue receber de Deus um novo, ele não consegue ser renovado, ele começa a fazer automático as coisas, ele é automático, tudo automático.
Ele liga o botãozinho, ele desliga o botãozinho. Ele liga o botãozinho, ele desliga. Estou fazendo tudo certinho porque eu fui ensinado, eu aprendi dessa forma. Essa roupa eu estou usando porque eu aprendi que eu preciso ser assim. Esse tamanho, aqui está tudo certo porque eu aprendi que é assim. Essas músicas eu ouço porque elas são boas, falam que é boa. Mas essas não, porque não falam que é ruim. Tudo errado. Porque eu preciso ser movido pelo Espírito Santo. Eu preciso ler a palavra e essa palavra tem que saltar dentro de mim. Ela tem que brilhar, as palavras precisam brilhar para mim. Cada vez que eu leio o mesmo versículo, o Senhor me revela coisas novas. E um novo, eu sou renovado, eu sou vivificado, eu sou transformado. Por quê? Algo está vivo dentro de mim. Jesus vive em mim. Ele é real, Ele não é uma história em quadrinhos. Jesus é real e Ele me liga. Ele que me faz ligar, me faz a ligação até Deus. Vai lá em Atos 17, 22. Abriu? Eu dei um exemplo na época de Moisés, antes de Jesus. Nós falamos aqui agora dos fariseus, na época de Jesus. E agora eu vou falar de Atos, da igreja primitiva. Vamos lá? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida. Ele dá a todos o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos em lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Repete comigo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha, Deus fez uma forma de você encontrá-lo, apesar de que Ele não está longe. É isso que Ele está dizendo. E mesmo assim, o povo estava se desviando. Então em Atos, igreja primitiva, tudo novo, um Pentecoste, eles estavam vivendo coisas novas ali. Mas logo à frente nós vemos aqui, em Atenas, um povo religioso. Aconteceu na época de Moisés, aconteceu na época de Jesus, aconteceu na época primitiva, e não pode acontecer na nossa época, na nossa geração. Por que eu estou dizendo essa palavra? Porque nós corremos o sério risco. E se isso tem acontecido no nosso meio, nós estamos nos afastando de Deus, e nós estamos perdendo tempo. Que não há mudança quando nós cumprimos só regras. Mas o Senhor nos chama a voltarmos a Ele, a nos achegarmos a Ele. Todos os dias o Senhor te convida. Talvez você não esteja atento, mas todos os dias o Senhor se revela para você. Ele pode usar pessoas, Ele pode usar circunstâncias, Ele pode usar situações, Ele pode usar objetos, Ele pode usar os animais, Ele pode usar qualquer criação dEle para te atrair até Ele
para você olhar, parar e olhar. Uau! Jesus te chama todos os dias para ter um relacionamento sincero, verdadeiro com Ele. E eu te pergunto nessa noite, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Isaías já profetizou no texto, capítulo 29, versículo 13. Esse povo se aproxima a mim com a boca, me honram com os lábios, mas meu coração, o coração deles está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Agora o teu coração está perto ou longe? Quando você abre sua boca e adora ao Senhor, quando você canta louvores, as palavras saltam do teu coração, ou elas simplesmente saem da tua boca? Quando você ora ao Senhor, quando você fala com Ele, você tem sido sincero? Você tem colocado a sua capa? Oh Senhor Todo-Poderoso, estamos diante de Ti nessa noite. Não tem problema nenhum orar assim, desde que você esteja com o coração sincero e verdadeiro. Ele deseja realmente que você seja sincero com Ele. Eu não sei você, mas eu sou como Moisés. Senhor, mostra-me tua glória. Às vezes eu vou orar, não consigo pedir nada para mim. A maioria das vezes eu preciso aprender a orar, porque eu sempre falo: Senhor, o que eu mais quero é o Senhor. Eu quero a tua presença, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Eu preciso do teu renovo, eu preciso de ti. Eu quero a tua glória, eu quero experiências novas contigo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero saber quem tu és. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero andar com você. Eu quero sentir que você está perto de mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu oi e saber que é você que está falando comigo. Porque quando nós somos aqueles que amam a Jesus e que andam o caminho, que é cristão verdadeiro, nós conhecemos a voz dele. E eu te pergunto, como está o teu coração? Talvez você fale assim: olha, Denise, realmente eu estou entrando nesse caminho, ou já entrei, agora não tem mais jeito. Eu quero dizer que há um caminho para que o Senhor te traga de volta até Ele. Esse caminho é do arrependimento. Toda vez que nós começamos a ter outros deuses, nós nos distanciamos dele. Nós precisamos nos arrepender. Toda vez que nós procuramos regras para cumprir, nós nos distanciamos dele. Nós precisamos nos arrepender. Toda vez que eu estou preocupado com o meu exterior e não estou buscando aquilo que Deus quer de mim, eu estou me distanciando dele. Eu preciso me arrepender. Toda vez que a minha vida se torna uma rotina, toda vez que eu leio a Bíblia de forma indiferente, toda vez que eu me achego até Deus de qualquer forma, eu estou me distanciando dele. Eu preciso me arrepender. Então, o primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, ter um arrependimento profundo. E terceiro, deixar um coração aberto para o agir de Deus na sua vida. E essa noite eu quero fazer esse convite para você. Mais importante do que para vocês, essa palavra é para mim. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Se o Senhor depositou algo nas tuas mãos, Ele vai cobrar por aquilo, porque Ele é o justo juiz. E Ele só vai entregar mais coisas na sua vida se Ele puder confiar. Amém? Feche seus olhos.